vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. O tamanho da mão de um homem.
fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Eu entendi que quando tudo em nossa vida está firmado nas mãos de Deus, nós não temos que ter medo nenhum, pois Deus é justo, e não devemos ter inveja das pessoas e nem se irritar com elas, porque Deus cuida de cada um de nós. Eu queria ler aqui em Provérbios 30, versículo 5. Amém? Amém. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Entre dia, cada palavra de Deus é comprovavelmente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém? Glória! Eu vou ler Isaías 53, versículo 1 e 2. O povo diz... Amém? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Eu entendi nesses 10 versículos que Jesus ele veio de uma forma muito inesperada, um homem simples, pois Deus quis fazer desse jeito para surpreender e confundir o mundo, porque ele não tinha nada de especial para as pessoas perceberem nele. Tem uma palavra aqui em Salmo 121. Salmo 121, versículo 7. O Senhor guardará você de todo perigo e protegerá a sua vida. Ele guardará você quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Hoje eu agradeço a Deus, pois nos últimos dias Ele tem me revestido de coragem e de fé. Nos últimos dias tem sido muito difícil chegar à casa de Deus. Mas tudo bem, pois a Bíblia não disse que ia ser fácil. Grande tem sido minhas lutas e os levantes de Satanás, mas maior tem sido o Deus que eu sirvo. Graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais. Terça-feira passada, eu tive o privilégio e a responsabilidade de levar a palavra de Deus na casa deles. E graças a Deus eu tive o prazer de contemplar a palavra de Deus entrar nos corações dele. E assim como eu, meu pai ele é muito curioso. E ele me fez muitas perguntas da Bíblia, de Deus, e ele teve muito interesse nisso, e isso me deixou muito feliz. E quando eu estava ali, naquele lugar, adorando a palavra de Deus com os meus pais, meu marido pegou um carro para ele ir na casa da mãe dele, e na frente do carro dele a gente coloca um galão com gasolina e mais uma garrafinha menor daquelas de água mesmo, que também tem gasolina, porque o carro tá velhinho, aí precisa de colocar gasolina aqui para poder ele se movimentar. E nisso que ele foi colocar a gasolina ali na frente, saiu uma faísca e pegou fogo o capô do carro. E o fogo ficou alto na frente do carro, e ele conseguiu tirar o galão, e quando ele puxou o galão de gasolina, o fogo já alto e a garrafinha, ele molhou ele e mais 2 anjos que Deus enviou ali para estar ajudando ele a apagar aquele fogo. E os dois ficaram molhados ali da gasolina, mas eles conseguiram apagar o fogo, e Deus, ele livrou. E eu agradeço a Deus porque grandes são as lutas, mas assim, grandes têm sido os livramentos que Deus tem dado para minha família nesses dias. E grande tem sido a força que Deus tem me dado para eu chegar na casa dele. E eu agradeço a Deus por todas essas coisas, e que somente o nome dele seja hoje eternamente glorificado. Meu Deus, que nada venha sair de mim, que não seja guiado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Pai amado, que estou pegando a
6 e o versículo 7. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa o que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Isso aqui eu tinha escrevido fazia um tempo e o pastor acabou falando tudo domingo, mas depois que eu estava relendo, até que foi bom porque eu consegui interpretar de um jeito diferente. No domingo a gente aprendeu que com Noé encerrou os 10 anos e iniciou um novo ciclo. Então eu pensei, Deus estava se reescrevendo uma nova história. E a mesma coisa com a igreja. A gente, se você for parar para pensar, é como a família de Noé. Porque Noé construiu a barca para que a vida não se encerrasse ali. E nós estamos na terra para que a vida não se encerre. Do mesmo jeito que Noé colocou na arca animais, Deus nos chamou não para colocar animais, mas salvar vidas. Os animais representam a vida. Então Ele nos separou, igual Ele separou a família dele, para que podemos trazer salvação. Igual está escrito em João 9, no versículo 5, João disse, Jesus, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, não tem tempo para você pregar as boas novas. Porque não é só na igreja, mas é em todos os lugares que a gente for. Porque nessa ocasião, eu acho que era sábado, e mesmo assim Jesus curou. Ou seja, Ele estava mostrando que não tem tempo para você curar, não tem tempo para você falar de Jesus, não tem tempo para você cantar. Que essa é a verdadeira prática da fé. Porque é assim que se mostram os seus frutos. Porque uma verdadeira árvore, vamos supor, você está no seu jardim. A sua flor só dá flor para você ver? Ou ela mostra a flor para todas as pessoas verem? Então a gente tem que fazer isso. E também eu pensei assim, se você for ver em Gênesis 6, no capítulo 14 e 15, Deus dá as instruções para Noé fazer a arca. Só que em nenhum momento Ele falou, constrói tipo um volante ou um remo, alguma coisa assim, para você se dirigir e se guiar nas águas. Ele só falou o comprimento de cada madeira, essas coisas. Porque quem é guia Ele é Deus. E às vezes na nossa vida a gente está no nosso barquinho, a gente quer um remo, quer alguma coisa para a gente começar a se guiar sozinho. Mas é Deus que tem que guiar. E também se você for ver no versículo 15, Ele falou assim, Ele deu certinho as medidas. Então eu interpretei da seguinte forma, se Deus dá as medidas de comprimento, então é Ele que determina até onde a gente vai chegar. E se Deus dá as medidas de altura, então quer dizer que Ele vai determinar até onde a gente vai alcançar as coisas. E por isso que a gente não pode ter ansiedade para alcançar. Em Filipenses 3,14, o versículo diz que nós possamos prosseguir para o alvo, a fim de ganharmos o prêmio, que é a verdadeira vida. E que se a gente deixar o Deus guiar o nosso barquinho, a nossa arca, e a gente cumprir o nosso propósito, que é encher a arca de vida. A arca também pode significar o Evangelho, porque é lá que a gente vai salvar as almas. E que nós possamos ser um corpo unido, juntos para salvar as almas. Eu vi uma publicação assim que a maioria dos pregadores sempre falam que a igreja tem que ser o corpo. Mas o pregador disse, se a gente resumisse, que a igreja tivesse que ser como os olhos ou como as mãos, todo mundo já entenderia. Por quê? Quando a mão se machuca, os olhos choram. E quando os olhos choram, as mãos enxugam. E isso é o que eu resumo a igreja. A gente tem que ser unido para tudo. E que nós possamos cumprir a vontade de Deus nisso. Aí eu acho que isso complementou com o de Noé. Agradeço a oportunidade. Eu sou muito vergonha para poder falar aqui na frente, mas eu ouvi o Sr. Renato falando que quem tem bênção tem que contar. A gente não pode ficar guardando. E minha mãe uma vez também falou que quando a gente ganha uma coisa a gente tem que contar. E isso estava me angustiando já há muito tempo já, que eu sempre ia na igreja e não conseguia falar, porque quanto mais gente, mais ocupado eu fico. Aí hoje eu falei, não, acho que hoje eu consigo falar. Aí eu queria agradecer a Deus por uma bênção que Ele me deu, que foi um
meu currículo não, perdão. O ensino médio, né, meu diploma que eu tanto queria, graças a Deus o Senhor me deu. E há muito tempo que assim eu venho procurando emprego e assim já, às vezes uns empregos melhores, geralmente quando eu conseguia, a moça falava para mim, ó, você não tem ensino médio, então você não vai passar. Aí eu voltava para casa toda triste, né, chateada, porque eu passava por causa disso. E aí eu fiz a inscrição no SEJA, na prova do governo, e aí eu fui fazer a prova, né, e as provas de matemática eu não tinha nem ideia, né, do que como eram aquelas continhas, né. E nesse dia da prova, eu ia ficar o dia inteiro fazendo a prova, e eu fiquei tão nervosa, assim, ansiosa, porque aquilo para mim era muito importante, né. E aí eu fiquei tão nervosa que eu fiquei mal, passei mal. Nossa, eu fiquei com dor de cabeça, e aí à tarde começou até uma mudança de vômito, né? Mas assim, tinha hora que me falava assim, alguma coisa que falava, vai embora, vai embora. Eu falava, não, vou só mais um pouquinho. E eu tava nem conseguindo mais ler nada assim na prova, de tanta dor de cabeça que eu estava, né? Mas aí eu falava, não, vou só mais um pouquinho, né? Aí assim, insistindo. Aí no final, a prova de matemática eu já não conseguia mais fazer. Aí eu falava, não senhor, pelo menos eu vou chutar, né? Aí eu chutei umas 30 questões e graças a Deus, acho que foi a segunda prova que eu tirei a nota maior. E eu chutei, eu falei, gente, quando eu vi lá na internet as notas, eu fiquei tão assim feliz e assim agradecida, porque é uma coisa que eu, por mim mesmo, não teria conseguido sozinho. Glória a Deus! Eu fiquei muito, muito feliz e era isso que eu queria agradecer e contar a oportunidade que Deus me deu. Glória a Deus!
cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Olha, irmãos, eu confesso que eu tinha preparado uma palavra, mas não vai rolar. Depois que a Duda falou, Deus mudou totalmente a direção do que eu ia falar aqui. E vai na direção do que a Duda falou aqui e que foi pregado no domingo aqui. E um dos propósitos da igreja para nós orarmos, um dos 5 para nós orarmos para o ano que vem, é uma igreja de soldado. E se eu não me engano, acho que é o primeiro que eu anotei, uma igreja de soldado. E está ali, ó, poder para ser de Cristo em todo lugar. Irmãos, se você quer ser um soldado de Cristo, antes o pastor falou para não ter pressa, que ele vai jogar o presbítero para outra quarta, então deixa eu dar um testemunho. Deixa eu dar um testemunho, já que é noite de testemunho. Eu tenho um auditor que faz auditoria na loja que eu trabalho, e todo mês ele vai lá fazer a contagem da loja. E ele é punk, ele usa umas camisas de rock pauleira, todo tatuado, bem doidão, é maconheiro, que ele fala para todo mundo que é maconheiro, então ele reconhece o vício da maconha, ele é viciado e tal. Não sei se usa outras drogas, ele fala que usa maconha. E todo mês ele vai lá contar a loja, ele fala, ó, se estiver faltando uma agulha, vale na certa pro gerente, né? Porque o gerente é responsável pela loja, então você já vale para mim. Aí primeiro mês que ele chegou lá, eu vi assim o perfil dele, olhei para ele e falei, meu, você é meio doidão, né? Ele falou, eu sou meio louco e tal, pá. Eu falei, meu, você já ouviu falar de Deus? Ele falou, que Deus? Você é louco? Deus não existe. Eu falei, como não existe? Aí eu fui colocando a pouquinho, vou resumir. Uma pouquinho, então já faz 11 meses que eu estou na loja. No mês de novembro, ele entrou de férias. Ele voltou hoje. Eu cheguei hoje na loja, 9 horas da manhã, o telefone tocou. Eu atendi, ele falou, é o Hélio? Eu falei, Hélio é o João. Eu falei, fala, João, sabe o que é? Você me falou tanto, eu entrei de férias e eu dei uma estudada na Bíblia. E vou contar sua loja dia 21, eu quero que você prepara um tempo para nós irmos almoçar, para você me explicar algumas coisas, que eu estou começando já a acreditar nesse Deus. Amém? Deus seja louvado. E aí o cara é complicado. Mas o poder para ser de Cristo em qualquer lugar, às vezes Jesus ele pede, às vezes não, Jesus pede coisas para a gente que parece que é fácil, mas tem coisas que é difícil, como por exemplo você existir um prato do seu alimento predileto, sua comida predileta, com fome, você em jejum, né? É impossível, né? Mas se Jesus pediu, a gente tem que fazer. Então não é fácil você obedecer, mas se você quer ser participar de uma igreja de soldados, ser um soldado de Cristo, você deve e tem que obedecer. Nós sabemos que nós somos pecadores, que erramos, que falhamos, mas nós temos que buscar sempre estar em comunhão, em intimidade com Deus, para que o Espírito Santo de Deus também nos dirija no barco, né? Como você falou, nos dirija no barco. E eu quero ler em Romanos, capítulo 1, no versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Enquanto os irmãos procuram, hoje eu estava indo trabalhar e estava saindo uma confusão tremenda na estação de trem do Silveira. Dois passageiros, um casal, um homem e uma mulher, brigando com dois vanguarda. Vanguarda, para quem não sabe, é aqueles que ficam colocando a ordem nas estações, nos trens. Não os PF, aqueles marrom, os azulzinhos. Eles estavam brigando e falando uns palavrão e começaram a se pegar no tapa. E tudo por causa besta, que eles estavam fumando lá dentro. O guarda pediu para eles fumarem lá fora. O cara falou que fumavam onde ele queria, que o cigarro era dele, o corpo era dele, que tudo era dele, que ninguém mandava nele. E aí acabou saindo no tapa. E eu falei assim: parem de brigar em nome de Deus, só como o nome de Deus é poderoso. Eles pararam. E falaram: vocês estão brigando por coisa tão besta. Eu me meti no meio da briga, quase sobrou para mim, mas se pararam de brigar. Acharam, irmãos?
Graças a Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, essa briga aí de manhã que eu vi, é impressionante como a falta do conhecimento de Deus tira a estrutura do ser humano. Às vezes, qualquer coisa o cara briga, o cara irrita, o cara quer sair na mão, quer dar porrada, quer resolver na pancadaria, porque não conhece a Deus. E nós temos o propósito da igreja agora para 2019, nós temos que, eu estou revestido das armaduras de Cristo para poder levar o Evangelho para fora. Nós temos que levar a igreja para fora. Nós não podemos ter medo. Às vezes, a coisa que eu mais me deixa feliz é quando alguém chega para mim e fala: você é cristão. Eu falo: para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tem pessoas que falam assim: você é cristão? Mas sou mais ou menos, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas sabe como é que é? Tem vergonha. Vergonha igual esse João que ele falava que Deus não existe. Está aqui tanto argumento para você provar para o camarada que a civilização, que nós só existimos porque foi Deus que fez, foi Deus que criou, foi Deus que botou tudo ali. Tem tanto argumento que o cara está se convencendo. Então não vamos nos envergonhar, porque aqui no livro de Romanos, Paulo diz que o justo viverá da fé, visto que a justiça de Deus se revela na onde? No Evangelho. Então nós temos que levar esse Evangelho para as pessoas. Irmãos, falando sério, nós temos que ser uma igreja de soldados, sim, porque o inimigo não está brincando, não. A coisa está feia aí fora. A coisa está feia. Você vê as pessoas transtornadas, você vê gente jogada na rua, ao léu, pessoas que têm até, às vezes, recurso, mas a falta de conhecimento de Deus deixou essa pessoa desnorteada, doente. E tem coisa que não tem o que explicar, a medicina não cura. É só Deus, só você falando de Deus, para que essas pessoas elas possam ser resgatadas, e através do amor de Cristo, através do Evangelho. No próprio Evangelho diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que a pessoa vai conhecer a verdade se a gente não leva? A gente que vive, a gente que pratica, a gente que conhece. Nós precisamos, irmão, é um apelo, não meu, mas da igreja, de uma igreja de soldados. Amém? Desculpa, presbítero, se eu extrapolei, mas é essa mensagem que veio no meu coração: é poder para ser de Cristo em todo lugar, não só aqui, mas levar o Evangelho para todo canto. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me
sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito grato a Deus por me permitir que essa noite estava aqui com vocês. Eu tenho acompanhado os cultos de quarta-feira, às vezes pelo Face, tenho visto a bênção de Deus aqui, operando na vida das crianças, de todos que vêm aqui na frente. Eu me sinto até pequeno quando eu vejo essa juventude, essas crianças lá dentro, falando da palavra do Senhor com propriedade, né? E a palavra do Senhor em Isaías 55, 6, ela fala: busca o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clame por Ele enquanto está perto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão buscando. Porque nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos. Quantos estão querendo e às vezes não podem? Às vezes por problema de saúde, outros porque o inimigo impede, mas nós somos privilegiados porque Ele nos permite e está nos dando saúde para poder estar na casa dele buscando Ele, né? E eu tinha que comentar e falar sobre o que eu tenho aprendido na palavra do Senhor, mas o tempo é um pouco curto, né? Fica para quarta-feira que vem, mas eu gostaria somente começar aqui o versículo que nós se encontramos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, acho que é verso 6, se não me engano. Glória a Deus, aleluia. Verso 7. Bem, a palavra fala que, palavra de Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Isso é uma palavra do Senhor terminado, que não é, né, que Paulo, nos seus últimos dias, ele cita essa palavra. Ele fala: combati o bom combate, né? Terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, ele estava terminando a sua corrida. Ele faz uma comparação da vida dele como uma corrida, mas ele estava terminando, mas ele tinha certeza que ele fez tudo corretamente, tudo do jeito que Deus queria e não do jeito dele. E muitas vezes eu costumo dizer que a maneira que a gente vem para Cristo é importante, mas mais importante é a maneira que você termina lá na frente, porque no meio do começo ao fim existe um caminho, e esse caminho é um caminho da onde nós devemos vigiar, é um caminho que nós devemos sempre estar dirigido pelo Espírito Santo, para que a gente nunca podemos desviar dele, né? E eu digo isso como lição para a minha vida, que às vezes a gente vê muitas pessoas começando de um jeito e terminando de outro, terminando mal até. E às vezes você vê pessoas que entram para o evangélico, entram com tudo, quando chega no meio do caminho, cai. Então a gente devemos vir para Cristo, mas a lembrar que o mais importante é quando nós terminarmos, e lá no final que vai estar a recompensa. E o que eu mais gosto dessa recompensa, porque se você for comparar com uma corrida normal, o prêmio é para primeiro, segundo e terceiro lugar, mas a palavra do Senhor fala que para todos que chegaram até o fim.
Entendeu? Que os irmãos fiquem com essa palavra no coração. Tá? E eu agradeço a oportunidade do Senhor que me deu nesta noite. Até para louvar o louvor, que eu estava doido para louvar, estava com sede para louvar esse louvor. E até uns 3 finais de semana eu estou tentando e não consigo. E o Senhor me deu essa oportunidade de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Por isso, meu Deus querido, eu quero, Senhor, te agradecer, meu Deus, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, Pai. Te agradeço que o Senhor tem falado conosco, Pai, que nós possamos, Senhor, levar conosco a vitória, Pai, pelo teu poder, Senhor. Seja na vida, Senhor, de cada um dos teus servos, Pai. Nos leva em paz para o nosso lar e nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante a sua mão. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, a comunhão, consolação e presença do Espírito Santo seja sempre na tua vida. E se você crê, diga amém. Que Deus abençoe a todos.